Hora de conversar com Juliana Rosa. Começa mais uma semana em que teremos uma super quarta decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, a flechinha parece estar. A flechinha não, o vento parece estar soprando um pouquinho para o alto. E nos Estados Unidos, Ju, bom dia para você. Pois é, vai ser esquisita essa super quarta, né? É. Os Estados Unidos vão baixar juro, provavelmente, e a gente vai subir. Bom dia para vocês, bom dia, Megali, Sheila de volta, Bom e bom dia, dia, Ju. Carlinha. Oiê. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ju. Quando os americanos baixam os juros e nós subimos, a gente não está atraindo capital externo, pelo menos? Isso aí é o que se espera, né? Que isso contribua para a queda do dólar. A gente fica mais atraente do que os Estados Unidos, nesse momento em que os Estados Unidos já vão começar a cortar juros, e isso já vai fazer com que investimentos que estejam lá saiam em busca de rentabilidades mais atraentes. Então, sim, impulsiona o Brasil como um lugar candidato e super candidato a receber essa grana, o que é bom para baixar o dólar e para atrair investimentos. A questão toda é que a gente já tem um juro muito alto, e a discussão hoje que impera aqui no Brasil é até que ponto o juro de 10,5% ele já não é alto o suficiente, porque você tem o efeito ruim, que é um juro mais alto ainda do que já é hoje, jogando a economia para baixo, né? Um juro alto demais, a galera que tem grana bota o dinheiro para investir, ele deixa no banco, né? Não vai investir na economia, nos seus negócios. É sempre um grande dilema. E por que a gente está vivendo esse dilema mais uma vez, né? É algo estrutural. Por que, que o juro no Brasil é tão alto? Por que, tem que ser tão alto? A questão é que aqui no Brasil a gente tem um juro que realmente já está muito alto, só que a economia ela está mais aquecida do que ela deveria estar e está gerando inflação. E a discussão toda nesse momento é por que, que ela está tão aquecida? Porque tem as questões estruturais, isso é muito bom. O Brasil ele está mais forte, está crescendo mais, tem coisas que vieram para ficar, a economia está crescendo aí na casa dos 3%, já pelo terceiro ano seguido, né? Seria aí pelas estimativas sendo confirmadas no fim desse ano. A questão é que qual é a capacidade da gente crescer sem gerar inflação? É 2,5%? É 2, é 3, né? O Ministério da Fazenda, na sexta-feira, disse que a gente vai crescer esse ano mais de 3%, aumentou a previsão de crescimento. E acima de 3%, embora os investimentos até estejam crescendo, eles não estão acompanhando o aumento do consumo. Então, isso gera inflação. E por que um juro de 10,5% não é suficiente para baixar a inflação? E aí que está o X da questão. O governo também está estimulando muito a economia, aumentando o gasto público. Então, a economia não está crescendo só por questões estruturais, porque o mercado de trabalho está mais robusto, porque você tem um pós-pandemia que parece que veio com mudanças positivas, trabalho online, ganhos de eficiência, reformas que foram feitas ao longo aí da nossa história estão fazendo efeito na economia. O que se fala é que a economia brasileira tem capacidade de crescer sozinha, ali entre 2% e 2,5%, sem gerar inflação. E a gente cresce acima de 3% e já pressionando mais a inflação. É como se a capacidade que o Banco Central tem ali de aumentar juro para ir calibrando esse ritmo de crescimento, essa política de juros ela vai perdendo força à medida que o governo é como se estivesse jogando água na fervura ao estimular demais a economia. O Banco Central tenta enxugar um pouco o dinheiro, né, um pouco o consumo, e o governo vai lá e estimula mais o consumo, gastando mais com obras, com benefícios, e aí parece que isso está descalibrado. O governo está prometendo daqui para frente, até para entregar o equilíbrio fiscal prometido até dezembro, frear o ritmo de crescimento das despesas. A questão é que você vê que os economistas estão divididos, é que a questão fiscal ela não está convencendo muito, né? Tanto é que para poder entregar o equilíbrio fiscal, você vê que o governo está atrás de dinheiro esquecido nos bancos. Então, não é corte de gasto para valer. E aí, no final das contas, não adianta entregar só um equilíbrio fiscal se ele não é capaz de fato, frear o ritmo de gasto
né? É o que a gente está falando para não gerar mais inflação e também frear o ritmo de crescimento da dívida do país, que é um termômetro importante, inclusive, para a confiança e atração de investimentos. Então, a gente, nesse momento, vai acompanhar quarta-feira, essa super quarta vai ser uma quarta diferente, para a gente entender para onde que a gente vai. Se espera que a gente suba aqui no Brasil o juro pouco, 0,25 ponto percentual, e nos Estados Unidos se espera que eles caiam, mais ou menos nessa proporção, pode até cair mais. E vai ser a primeira vez desde a Covid, desde 2020, que os Estados Unidos vão cortar juros. Então, isso é muito emblemático. O Brasil pode ser beneficiado, isso provavelmente vai ajudar a inflação, a cair a inflação, esse processo de queda de juros, tanto para a gente atrair investimentos quanto para a queda do dólar. Se espera que o dólar caia com o processo de queda de juros nos Estados Unidos. Agora, a gente precisa aproveitar esse bonde. A gente precisa, de fato, ver o governo entregando um equilíbrio fiscal factível e a gente pegar a carona nesse momento favorável que vai beneficiar a nossa inflação, vai provavelmente puxar o dólar para baixo e vai fazer com que a gente talvez não tenha que subir tanto juro, talvez suba agora e depois o que a pesquisa Focus está mostrando, que acabou de sair, é que a inflação, a previsão de inflação aumenta, mas para o ano que vem tem espaço para cortar juros. Então a gente subiria um pouco agora nessa reta final do ano, para no ano que vem já voltar a cortar juros. Agora, como diria o avô do Roberto Campos Neto, né, presidente do Banco Central, o Brasil não perde oportunidade, perdeu oportunidade. A gente tem uma super oportunidade com a queda de juros nos Estados Unidos, a primeira queda desde 2020, iniciando agora o corte de juros na maior economia do mundo, a ser beneficiado, tanto para atrair investimentos, quanto para se beneficiar com a queda do dólar e o alívio na inflação. A gente só precisa fazer o nosso dever de casa, é o que a gente sempre fala aqui, não adianta colocar para debaixo do tapete, fingir que está fazendo, sabe, fazer meio de ladinho, que a gente até pode ser beneficiado, mas a gente acaba sendo pouco beneficiado diante do benefício grande que a gente pode ter nesse momento. Então vamos torcer para que o Brasil continue no caminho certo, que é isso, a gente está com um crescimento forte, a gente é capaz de continuar mantendo o desemprego baixo, a gente tem que seguir nessa trilha, né? E não dá para fazer com que o Brasil acelere demais, e aí o que a gente sempre vê, né? Gera inflação, a gente não consegue crescer, daqui a pouco o crescimento cai. Não, a gente precisa ter paciência e a gente já está crescendo bem, né? Que é o que a gente está falando. Poxa, crescendo na casa dos 3%, segura aí um pouco as rédeas do governo desse gasto que a gente consegue seguir nessa trilha positiva. E quem sabe aumentar o investimento em infraestrutura, né? Enfim, preparar o país para novos ciclos de crescimento forte, né? Com o qual a gente consiga lidar imediatamente. Juliana Rosa volta com outros números e análises, mas a semana até que começou bem, né? Vamos ver se a gente mantém essa toada. Quarta-feira tem super quarta. Quarta-feira tem super quarta, é excelente, né? Quando mais seria. Até, Ju! Um beijo.